noite. O tema do analfabetismo funcional tem ganhado cada vez mais destaque nos últimos tempos. Você já parou para pensar que saber ler e escrever não significa necessariamente compreender o que se lê? No Brasil, essa é a realidade de milhões de pessoas que, mesmo tendo frequentado a escola, enfrentam dificuldades para interpretar textos simples, resolver problemas matemáticos ou compreender informações básicas do dia a dia. Segundo o Indicador de Analfabetismo Funcional INAF 2022, quase 30% da população brasileira entre 14 e 64 anos é analfabeta funcional. Isso significa que 3 em cada 10 brasileiros não conseguem usar plenamente a leitura e a escrita para entender o mundo e exercer sua cidadania. Mas afinal, por que isso acontece? E como essa dificuldade impacta na vida das pessoas? É isso que vamos ver na reportagem de hoje. Oi gente, eu sou a Luísa do segundo B e eu vou fazer algumas perguntas para a Júlia, que trabalha comigo, sobre o analfabetismo funcional. O analfabetismo funcional ele é um dos principais desafios da educação do Brasil. Ele afeta pessoas que sabem ler e escrever, mas têm dificuldade para entender o que lê. E eu vou começar a entrevista. Ju, quando você estudava, tinha estrutura na escola? Tipo, como livros, professores e boas condições de sala? Tinha, eu sempre tive biblioteca, sempre fui incentivada a ler bastante. Já em relação aos professores, depende. No ensino médio eu tive alguns problemas ali, de falta de professores, tiveram alguns gaps dentro da educação. Já no ensino fundamental foi bem completo, nunca tive problema, os professores eram ótimos, então eu acho que também facilitou um pouquinho dessa ponte, né, com a leitura e tudo mais. Você acha que a renda da família influencia nas oportunidades de estudos e aprendizado? Claro, se a renda da família é muito baixa, você tem menos acesso a livros, a cursos, especificações, especializações, então impacta diretamente, sim. O que você acha mais difícil para quem vive em uma comunidade ou região de baixa renda? Ter acesso à escola ou manter interesse nos estudos? Acesso à escola eu não acho que seja uma coisa difícil, o acesso ele tá ali. O problema é que hoje, falando da nossa sociedade, a gente enfrenta alguns problemas. Como você bem contou na pergunta dos meus pais, algumas pessoas não conseguem, né, ter acesso ali à escola exatamente porque a renda da família é muito baixa, então eles precisam trabalhar, ajudar em casa e acabam não frequentando a escola e tendo esse índice ali alto. E também acho que dentro de regiões comunitárias, você também tem influência de outros fatores sociais ali, né, também. Então, acho que sim, impacta diretamente, é meio complexo. Tá bom. Na sua opinião, o governo faz o suficiente para garantir boa educação nas áreas mais pobres do país? Governo federal ou estadual? Vamos falar do governo federal. Acho que eles, às vezes, tentam. Porém, a gente tem gaps muito importantes. Por exemplo, a nova implementação do novo ensino médio, que tira ali a obrigatoriedade de matérias muito importantes para poder estruturar o senso crítico, exatamente essa coisa de entender o que lê, de entender como se fala, como se portar. E não é mais obrigatório, então as pessoas não vão ter mais acesso a isso. Já falando de áreas mais pobres, acho que falta muito também. A gente tem programas muito interessantes. Eu, por exemplo, sou bolsista pelo ProUni, então entendo e reconheço que existe sim, mas eu acho que também falta ali um maior interesse, principalmente porque hoje a gente tem uma alta, né, em pessoas que realmente são analfabetas funcionais, então elas não entendem o que é perguntado, o que é lido, o que é falado. Então, falta um pouquinho também de conscientização em relação a isso, falta também chegar nesses lugares que são mais isolados. Falta, sim, bastante coisa do governo ali. Você acredita que se houvesse mais oportunidade de estudo e renda, o número de analfabetos funcionais diminuiria? Com certeza, com certeza. Assim, hoje a gente também tem uma influência aí da tecnologia, do acesso de telas. Principalmente a sua geração, né, que é mais nativa digital do que a minha, tem ali uma questão de falta de atenção, de falta de foco, que também acaba impactando nesse problema de entendimento do que está escrito. Mas, claro, sim, obviamente, se a gente tivesse um salário mínimo maior, se a gente tivesse
mais acesso à educação, mais disponibilidade de programas e tudo mais para uma população no geral, acho que sim, diminuiria essa porcentagem ali, né, em comparação com a sociedade como um todo. Agora a última pergunta. O que você mudaria na educação do Brasil para que as pessoas de baixa renda tivessem mais chance de aprender e crescer? Primeiramente, eu tiraria uma no ensino médio. Primeiro ponto. Eu acho que eu ofertaria mais coisas. Então, por exemplo, sim, acho legal a ideia de que no ensino médio você pode ter especialização em alguma ponta. Então, eu quero me aprofundar em matemática, por exemplo, acho legal. Só que tirar a carga do resto que não é o ponto interessante. Então eu acho que para a gente abranger esse estudo e esse aprofundamento do estudo, eu acho que, primeiro de tudo, montar uma grade com as matérias básicas, né? E ser obrigatória para todo mundo. Ter a oportunidade de aprofundamento antes da faculdade. Então, quero me aprofundar em matemática, em história, em sociologia. E também ter mais incentivo, eu diria, dos próprios professores, do corpo docente ali da escola e tudo mais, porque a gente sabe que tem coisas na sociedade que impactam diretamente, né? Então, é importante ter esse olhar um pouco mais delicado para o social do aluno, para entender a vivência dele e tudo mais. Então, eu acho que o primeiro de tudo é reestruturar toda a nossa base ali de estudos, né? Então, o que o aluno estuda? Como que ele estuda? Os livros que eles estão usando são bons livros? Eles têm acesso à internet? Tem uma sala de informática interessante? Tem uma biblioteca boa, com bastante livro que realmente chame a atenção de adolescentes, crianças e tudo mais? Então, acho que trabalhando primeiro com isso, para poder depois impactar no resto, já ajudaria bastante. Ju, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada, gente. O depoimento da Júlia mostra que o analfabetismo funcional vai além das estatísticas. Ele limita oportunidades, a autonomia e até a autoestima das pessoas. De acordo com os dados do PNAD Contínua, o Brasil ainda tem 6,6% de analfabetos absolutos, mas o número de analfabetos funcionais é quase 5 vezes maior, o que revela que a escolarização por si só não garante a aprendizagem plena. Mas o que causa o analfabetismo funcional? E o que pode ser feito para mudar essa realidade? Conversamos com o professor Guilherme, professor de Sociologia no Colégio Parâmetros, que vai comentar um pouco sobre as causas do analfabetismo funcional e sobre possíveis formas de amenizar esse problema no Brasil. O que exatamente significa ser um analfabeto funcional? E por que esse problema ainda é tão comum no Brasil? Bom, pelo meu entendimento, o analfabetismo funcional tem a ver com um processo de educação no nosso país muito mal feito. Significa que um bando de gente, vamos chamar assim, sai da escola, do ensino básico, sem ter conhecimentos básicos de conhecimento da língua, de escrever e ler, de leitura e escrita, mas pelo sistema de ensino e tal, são aprovados, mas praticamente, digamos assim, o analfabeto funcional é aquele que sabe escrever seu nome, sabe, às vezes, ler, por exemplo, uma placa de trânsito ou o ônibus que vai pegar para ir para tal lugar, mas que na hora que vai pegar um texto mais complexo, uma informação, uma análise, uma crítica e tal, não consegue interpretar aquele texto porque na escola, no seu processo de ensino, não teve essa referência, enfim, não conseguiu, não passou por essas etapas e, então, digamos assim, ele não é tecnicamente um analfabeto porque ele sabe ler e escrever, mas coisas muito simples, o que não significa que ele tem as habilidades necessárias para conseguir fazer um trabalho de interpretação, de escrita, de produção textual, de escrever uma carta, escrever um relatório, alguma coisa assim, que é necessário para a vida da pessoa também. Quais fatores contribuem para que tantos alunos terminem a escola sem compreender plenamente o que leem? Eu acho que um dos fatores que contribui para isso é a progressão continuada, que é um sistema de aprovação dos alunos automática por necessidade do Estado mesmo de liberar vagas para que outras crianças venham
para a escola para ocupar aquela vaga. Então, muitas vezes a pessoa é isso, ela é aprovada sem ter os requisitos e pré-requisitos básicos para conseguir cursar uma determinada série. Então, isso é principalmente, eu acho que a motivação disso é uma motivação política mesmo, um desinteresse mesmo pela educação dos brasileiros em geral, digamos assim, que permite esse tipo de coisa. O que o senhor acredita que deve ser feito em termos de políticas públicas ou ações escolares para reduzir esse índice e melhorar a educação? Muitas coisas. A começar por uma transformação geral do ensino básico, tanto da classe dos professores, com investimento em salários, em formação, etc, 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 quanto também uma cultura geral, digamos assim, que não faça da educação, da leitura, da escrita alguma coisa pobre, que você tenha que saber muito pouco, que se dê valor realmente ao que isso é, porque saber ler e saber escrever é saber pensar no fundo. Então, assim, eu acho que falta um investimento público, mas falta também um reconhecimento popular da população de que isso é necessário. Sem essas duas coisas, não avança. Entre os programas voltados para esse objetivo está o Brasil Alfabetizado, criado pelo governo federal para reduzir o analfabetismo entre jovens, adultos e idosos. Além disso, diversas ONGs e projetos comunitários têm ajudado pessoas a retomarem os estudos e fortalecerem o hábito da leitura. O analfabetismo funcional é um dos grandes desafios da educação brasileira, e enfrentá-lo é fundamental para garantir que todos possam exercer plenamente a sua cidadania. Mais do que saber decifrar letras, é preciso compreender o mundo através delas. Afinal, ler é um ato de liberdade, e compreender é o primeiro passo para transformar a própria história.